hoje, ele envolve uma análise topográfica e potenciométrica da região de adjacência ou de influência de um aterro sanitário, localizado na região central do Vale do Taquari. Então, para a gente dar início a esse desafio, vocês vão fazer o download, melhor dizendo, dessas informações que estão aqui, né, dados aterro sanitário. Eu vou salvar as informações diretamente na minha pasta D, e vocês podem salvar os arquivos em outro local, nos meus documentos, downloads, desktop, aonde quiserem, aonde preferirem. Vou salvar os arquivos. Ele é um arquivo pequeno, tem em torno de 2 megabytes. E depois disso, eu vou até o local onde estão esses arquivos. Estão salvos aqui diretamente na pasta D. Feito isso, vocês vão usar algum compactador, vão selecionar o arquivo, sobre ele, botão direito, extrair aqui. Então, lembrando, vocês devem ter algum compactador ou descompactador instalado, o WinRAR, o WinZip, 7-Zip ou outro. Botão direito, extrair aqui. Essa pasta aqui de informações, aterro sanitário. Na sequência, vão copiar essa pasta aqui e vocês vão acessar o diretório, o granito de vocês, o qual já foi aberto, já tem as instruções de acesso no vídeo tutorial anterior da aula de hoje. Então, eu dei aqui um atualizar, ele pede usuário e senha, e aqui vocês vão colar essa pasta que recém foi copiada do computador de vocês. Então, vocês vão aqui na opção botão direito, colar esse arquivo. Ele vai demorar, então, alguns poucos segundos. Enquanto ele vai copiando, eu vou mostrar aqui o acesso, que também já foi feito e configurado do AutoCAD pelo servidor de aplicativos online da Univates. Então, vou abrir aqui o link. Aqui está disponível, então, o endereço dos aplicativos. De novo, ele pede usuário e senha. Vocês já fizeram isso pelo vídeo anterior. Vou colocar a minha senha, usuário e senha. Vou na pasta dos programas acadêmicos, 2 cliques, e vou carregar o AutoCAD 2020. E aí aguardem abrir o AutoCAD. Ele já está aqui meio que piscando, sinaliza, né, conexão ao servidor da Univates para abrir o programa AutoCAD. Então ele abriu aqui o AutoCAD. Enquanto isso, ele está finalizando a cópia da pasta no granito. Então, os aplicativos online da Univates só funcionam abrindo os arquivos que estão copiados no granito. Vou dar aqui um atualizar e reparem que ele já fez a cópia da pasta aterro sanitário. Esse é o diretório. Então, aqui dentro nós temos alguns arquivos. Dá mais um atualizar. E nós podemos abrir os arquivos pelo AutoCAD online. Então, tem um arquivo em doc, uma planilha, desculpem, 2 arquivos em CAD e mais uma planilha do Excel. Qualquer coisa, se o visual estiver diferente, botão direito, exibir lista nos arquivos. Vai ficar igual como está o meu aqui. Feito isso, vocês vão retornar ao AutoCAD e vão abrir, só para a gente visualizar rapidamente, essa planta original do aterro sanitário. Os detalhes dessa planta aí, ela foi feita, a gente pode fechar esse conjunto de mensagens de abertura do arquivo, e as contextualizações, as informações dessa planta aqui, elas foram feitas pela videoconferência anterior. Então, eu vou fechar essa planta aqui, é a planta original com um conjunto de informações.
Vocês podem, inclusive, analisar um pouco mais agora essa planta, mas vamos direto às operações da parte 1 do desafio de aprendizagem. Então, vão abrir a planta plana altimétrica aterro. Essa planta aqui. Deem OK nas mensagens que foram feitas. Podem fechar os ajustes. E aqui eu estava visualizando que, por exemplo, as curvas mais grossas representam as curvas mestras. Então aqui tem o valor da altitude de cada uma delas, mas essa curva aqui no alto, por algum motivo, o valor está aqui, mas ele está em branco. Os postos de monitoramento também estão em branco. Então vocês vão vir aqui na opção LA Enter, ele vai abrir as camadas e vão alterar aqui a cor dos textos, que está com a cor 255, né, 255, 255 e 255, vão voltar na opção Index Color e vão colocar essa cor aqui. Tá? Essa cor aqui, vão dar um OK e vão fechar a edição das camadas. E aí vão ver que os postos 1 até o 4, eles voltaram com valor contexto padrão. Feito isso, vão reduzir um pouco mais o zoom no arquivo e vão dar um ESC, né, no AutoCAD e vão criar uma seleção do canto esquerdo para o canto direito. Então é um clique com o botão esquerdo, solta o mouse, envolve o conjunto de informações e faz mais um clique com o botão esquerdo do mouse para criar a seleção dos arquivos. Feito isso, um Ctrl+C via teclado, ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, na barra de status, que foram copiados 50 elementos do arquivo. Depois disso, peça um arquivo novo. Open, para abrir esse arquivo novo. Vocês podem, mais uma vez, desligar essa função aqui desse reticulado. Eu não gosto muito de usar isso. E devem ter um menu principal chamado Editar. Se não tiverem esse menu, vocês devem olhar com calma o vídeo tutorial 1, que mostra como usar os aplicativos online, o Granito, e como faz o conjunto de configurações do AutoCAD. E vão no menu Editar, colar nas coordenadas originais. Ele fez a colagem e, para encontrar as informações, habilite o campo Z-Enter na barra de status. Então, Z-Enter e Enter. Ele vai carregar esse conjunto de informações. Reduzo um pouco mais o zoom desse arquivo. Aliás, nem precisa. Z-Enter e Enter. E vamos salvar esse arquivo aqui no disquete, na nossa pasta de trabalho, com o nome teste. Nós queremos converter esse arquivo, e aqui vocês podem reduzir a versão do AutoCAD para a versão do AutoCAD 2010. Então, vou salvar o arquivo. Aqui no alto, ó. Então, ele está salvo no H, na pasta T, com o nome teste.dwg. E depois fechem esse arquivo salvo. E retornem para a aba Home. Voltem para a pasta do aterro e vejam que aqui o arquivo não está disponível no Granito de vocês. Então, botão direito e deem um atualizar, que ele vai recarregar os arquivos salvos nesse diretório. Já apareceu aqui, então, o arquivo teste. Depois disso, marquem ele, botão direito, copiar. Vão até uma outra pasta de vocês, pode ser no D, pode ser o C, o desktop, downloads, documentos, aonde quiserem, desde que encontrem o arquivo. Vou colar o meu aqui na pasta D. Botão direito, colar ou Ctrl V. Feito isso, retornem ao ambiente virtual e nós vamos agora abrir esse conversor de arquivos do AutoCAD para KML.
abrir em uma nova guia. Ele está abrindo esse link aqui. Está um pouco demorado. E feito isso, a gente vai carregar o arquivo que nós acabamos de salvar na pasta D. Então, eu vou buscar o meu na pasta D. Adicione o arquivo. Então, vou procurar ele no diretório D. É o arquivo teste.dwg. Eu vou abrir esse arquivo. Ele vai carregar em poucos segundos. Em torno de 5 segundos, 5, 6 segundos. Está atualizando, carregando o arquivo. Feito isso, a gente vai continuar aqui embaixo. Ele está agora importando o arquivo. Também demora alguns segundos. Está entrando na interface de conversão. E reparem que aqui ele carrega o sistema de referência SAD69. E o nosso arquivo ele já está em Sirgas 2000. Então, cliquem sobre o SAD69 e aqui busquem Sirgas 2000 UTM Zone 22 S. Ele vai localizar aqui esse sistema aqui de referência, Sirgas 2000 UTM Zona 22. Eu marco ele e eu vou na opção Set Selected. Confirmo essa alteração, ele vai carregar esse mesmo ajuste aqui, e como a integração é com o Google, ele vai manter aqui o sistema em WGS84, e como a gente viu nas aulas 2 e 3, os dois eles são equivalentes. E aí nós vamos na opção Converter agora. Ele vai processar a nossa solicitação, lembrando que no plano, digamos, de usuário, como a gente é, né, um usuário eventual, esse sistema aqui ele permite até 3 conversões durante o mês. Então, sejam econômicos em relação à testagem, né? Façam direito pela primeira vez e economize as outras para ter mais conversões. E aí nós faremos o download desse arquivo aqui. Aguardem mais uma vez o processamento. E o próximo passo, ele vai permitir que salvem esse arquivo aqui. Podem salvar esse arquivo mygeldata.zip em uma pasta, de preferência no mesmo local onde salvaram o outro arquivo. No meu caso, no D. Estou salvando o arquivo. Depois disso, como ele está compactado, repare, mygeldata.zip. Selecionem ele, botão direito. Extrair aqui. Ele criou um arquivo teste.kml. Depois disso, 2 cliques sobre o arquivo .kml, ele vai abrir o Google Earth e vai fazer a integração desse projeto, dessa obra, desse aterro sanitário sobre as imagens do Google. Ele vai carregar o local do aterro. Repare que ele está abrindo a informação. E aqui nós podemos, e até devem, abrir o arquivo em lugares temporários, teste.kml, vir aqui 2 cliques, ou abrir, né, na setinha. E aqui nós temos, mais ao final, algumas linhas pretas, que tem essa linha grossa aqui. Para mim, é a última linha preta. Então aqui a gente vai entrar na opção Propriedades, Estilo e Cor, e aqui a espessura está em 100. Então coloque aqui um valor de 1 ou de 2, para reduzir essa espessura aqui. Tá? Vou colocar aqui 2. E confirmo essa alteração. E veio para cá, então repare, um conjunto de marcadores. Esses marcadores, eu até sugiro que vocês desmarquem eles na sequência. Tem vários marcadores aí colocados. Tá? A gente vai manter somente, né, a tela mais limpa. Então,
Então, nós temos aqui o limite do aterro colocado, o contorno. Vejam que existe todo um cortinamento vegetal ao longo ou ao redor desse aterro, o que em termos paisagísticos e ambientais é bem positivo. Ele mantém a área mais privativa. Nós temos aqui a célula principal de deposição, o acesso à área e aqui as lagoas de tratamento dos chorumes. E aqui possivelmente uma outra área de ampliação do aterro. Então o próximo passo é vocês enquadrarem a área de impressão e nós faremos mais uma vez a configuração de um layout de impressão. Salvar, então, arquivo, salvar imagem. Ele vai carregar um layout básico. Aqui, então, nós vamos editar. Vamos chamar, então, de planta, plane altimétrica do aterro sanitário. Aqui embaixo, elaboração, 2 pontos, e o nome de vocês. Fechem. Na legenda, a gente vai manter padrão como está, porque ele vai criar um monte de linhas, então a gente vai manter assim, sem um campo principal. Aqui embaixo tem o norte e a escala. Então vocês podem reenquadrar um pouco melhor a tela de vocês, e depois disso vão salvar esse arquivo. Pode ser na pasta D, com o nome planta, plane altimétrica, aterro sanitário. E salvar. E esse arquivo aí, ele vai ser postado por vocês como cumprimento da tarefa 1 desse desafio, que vai ser postado no ambiente virtual, no item A. Em sequência ao desafio de aprendizagem, nós iremos analisar um conjunto de informações plane-altimétricas dessa planta, com foco principal em alguns itens dos 4 postos de monitoramento, que é o PM1, PM2, PM3 e o PM4. Então, para dar seguimento, a gente vai estar analisando informações do arquivo indoc e da planilha. Quando eu clicar no arquivo indoc, vocês vão perceber que ele não puxa o Word e nem o Excel. Então, eu sugiro que vocês abram esses arquivos que estão salvos no C de vocês, no D, em Downloads, Meus Documentos ou no Desktop, onde salvar os arquivos. Então, vamos abrir primeiramente o arquivo Dados Piezométricos, que ele vai trazer informações sobre os 4 postos piezométricos, que eles envolvem postos de monitoramento. Então, percebam que ele traz informações para o PM1, PM2, PM3 e o PM4. E aqui à direita, ele traz o valor máximo permitido, que seria o limite de tolerância. Então, ele traz, até esse ponto aqui, um conjunto de parâmetros físico-químicos. E todos eles, se forem analisar, eles estão dentro dos limites aceitáveis, com exceção do PM4, onde o pH está um pouco baixo. Ele traz também aqui embaixo as informações de coliformes totais e coliformes fecais, enquanto o valor máximo permitido ele indica ausência. Ou seja, por algum motivo, possivelmente em função do aterro, a água presente nesses postos de monitoramento, nesses piezômetros, ela está com algum nível de contaminação. Aqui não diz qual é a quantidade, mas indica a presença tanto de coliformes fecais quanto coliformes totais. Aqui mais um parâmetro físico-químico, e aqui ele traz, que eu vou marcar em azul, 3 informações relacionadas a características construtivas ou de perfuração dos poços. Então ele traz a profundidade de cada poço. Então percebam que o poço 1 é o mais profundo,
ele tem 34 metros de profundidade, o segundo tem 20, 21 e 21. Então, o mais profundo é o PM1, que inclusive, em relação à planta, é esse poço aqui, localizado no local mais elevado. Bom, seguindo. Então, indica ainda que o PM1, assim como os demais, eles têm uma coluna de água definida ou medida, aonde o PM1 ele tem 9,10 metros de coluna de água. Então, eu trouxe aqui uma outra imagem, né, que simboliza o lençol freático. Então, repare, imagine que aqui, próximo à árvore, eu tenho um poço perfurado. Né, ele vai estar, então, no nível da superfície. Então, o PM1, ele foi perfurado com 34 metros de profundidade. Até tem uma outra imagem um pouco mais abaixo. Essa imagem aqui é mais didática. Então, o poço ele está aqui, ele foi perfurado por 34 metros de profundidade. E ele tem uma coluna de água, a área molhada do poço, de 9,10 metros. Então, essa é a informação que envolve a coluna de água. E ainda, em relação ao PM1, há uma informação que o nível estático da água ela está em 24 metros com 90 centímetros. Seria o seguinte, então a partir da superfície, né, o poço era esse que a gente estava analisando, da superfície a gente mede da boca do poço ou do nível da superfície para baixo até onde começa a água e ali define o nível estático. E assim para os demais poços do mesmo jeito. Então se eu tiver a altitude de cada poço, a profundidade, a coluna de água e, por tabela, o nível estático, eu posso encontrar em cada um dos poços aonde está o nível do lençol freático, ou seja, mostrando como se comporta o escoamento da água subterrânea nesse local ou nessa área de análise. Então, essa informação que está aqui, ela foi transcrita para o arquivo em Excel, que envolve, deixa eu abrir por esse arquivo aqui, que envolve a análise topográfica e da potenciometria do lençol freático. Então, vou abrir aqui a planilha mais uma vez, e aqui nós temos indicados o PM1, PM2, PM3 e o PM4. Então, eu trouxe aqui as informações da profundidade, coluna de água e o nível estático. São as mesmas informações do arquivo em DOC, que elas vêm então de um conjunto, de um relatório de análise desses pesômetros na área do aterro. Então aqui eu vou pedir que vocês calculem essas informações. O valor do x representa a longitude, o valor do y representa a latitude, a altitude que está em cada um dos poços, nós faremos por interpolação, e por último o cálculo do nível freático em relação à altitude. Então observando a altitude do terreno e descontando o nível estático desse poço. Para que a gente calcule então a altitude, vocês vão voltar para o AutoCAD. Aqui o OSNAP, que é igual ao F3, deve estar ativo. E aqui vocês vão usar o comando id_enter, que ele identifica informações ou de uma linha ou de um vértice. E quando eu passo o mouse aqui sobre ele encontra o centro, eu vou clicar com o botão esquerdo. Feito isso, ele vai trazer aqui a informação da longitude desse ponto. E aqui eu vou copiar, Ctrl+C, ou botão direito do mouse, eu vou copiar essa informação. E vou levar ela para o ponto X. Acabou não copiando aqui, então vamos mais uma vez, tentar pelo Ctrl+C. Não está copiando. Qualquer coisa podem fazer o seguinte, vocês podem abrir um bloco de notas aqui ao lado e preencher o valor manualmente. 348406.48. E o Y, 6782.230.34. Essa informação, então, eu vou copiar em duas partes. Primeiro, o valor do X. Eu vou na planilha e colo esse valor. Agora ele copiou. E refaço a mesma coisa com o valor do Y. Então, isso aqui
basicamente é o bloco de notas, tá? Que a gente abre aqui no iniciar e digito bloco de notas, um pouco pesado, ou aqui também, é possível. Com mais calma. Bloco de notas, né? É o mesmo aplicativo. Então, defini o valor do x e do y, eu vou excluir. Farão o PM2, o PM3 e o PM4 do mesmo jeito. Aí falta nós calcularmos a altitude desse posto de monitoramento, também pelo AutoCAD. Então aqui eu vou dar um pouco mais de ampliação no PM1. Aí lembrando, se eu clicar nessa linha aqui, ele vai dar a informação de altura ou de altitude dessa linha aqui. Ela mede, como podem ver, 670 metros. Está aqui embaixo o valor. Essa linha aqui, ela mede 671. E essa linha aqui, 672. Quando eu passo o mouse em cima de cada uma delas, ele mostra o valor. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é pedir uma line, uma linha. E eu vou traçar uma linha sobre o nosso posto de monitoramento. O mais central possível. Trouxe aqui essa projeção. Então, eu puxei a linha e dei um ESC. Então, eu sei que dessa linha aqui até essa linha aqui, eu tenho 1 metro de variação de altitude. Eu vou marcar essa linha aqui, de referência, antes de dar um ESC, e peço o comando list. O list ele gera um relatório da informação dessa linha. Então, aqui diz, ó, comprimento. Ela mede... Aliás, o ideal é pegar essa medida aqui, é o comprimento. Atenção com relação a essa medida. Então, ela mede 6,61 metros. Eu vou vir aqui, vou copiar esse valor para que vocês entendam a lógica. De novo, não está copiando. Então, 6,61 metros, horizontal, ela equivale a 1 metro de desnível. Então, vamos montar uma regra de 3 desses valores. Eu vou repetir de novo o comando de linha. Primeiro, dar um ESC. E peço de novo o comando de linha. Ela vai começar no mesmo ponto. Posso dar um pouco mais de zoom. Um pouco menos de zoom. Vou até o centro dessa linha. Pessoal, o centro ele é marcado com uma bolinha, indica center. Tá? Se não aparecer o center, tem que olhar o primeiro vídeo logo abaixo do link da videoconferência. E aí, mais uma vez, eu marco essa linha menor, que é essa, e eu vou dar um list. E ele vai calcular mais uma vez o comprimento, que é essa medida aqui, 4,79. Então, 4,79 metros de distância horizontal, ela equivale a x metros de variação de nível. A gente vai resolver essa regra de 3. Vou abrir aqui a calculadora. Então, é 4,79 vezes 1 dividido por 6,61. Esse resultado, então, x é igual a 0,72. O quê? Metros de altitude. Então, como eu fiz a medida dessa linha para cá, essa linha ela mede, vamos olhar mais uma vez, 671 metros. Então, mais 671 metros, o que dá um valor resultante de 671,72 metros de altitude. Copio esse valor e esse valor vai ser preenchido então na altitude desse posto de monitoramento. E aí, por tabela, eu vou encontrar o valor do nível freático. Como eu disse antes, eu pego o valor de 671 metros, coloquei um igual, pego a altitude do poço em relação ao solo e eu vou descontar menos o nível estático. Então, se eu baixar dessa altitude aqui, 24,90 metros, até essa cota aqui, ou essa altitude, o poço não tem água.
Abaixo desse nível, ele vai ter a zona saturada, a zona onde eu vou ter água. Então, ele simboliza um nível a partir do qual a água ela vai começar a escoar para as áreas de entorno. E vocês farão essa mesma análise para o PM1, aliás, o PM1 eu já mostrei. Vocês vão repetir para o PM2, o PM3 e o PM4. E esses valores eu não vou dar. Certo, gente? Então, vocês vão fazer essa análise em relação ao conjunto de poços e vão fazer a postagem dessa planilha com os valores calculados, o valor do X, do Y, da altitude e do nível freático, no item 2 ou no item B do ambiente virtual, que está aqui colocado. Então, a postagem da planilha Excel preenchida, de preferência, então, até ambas tarefas, até as 10h30 do dia de hoje. O que mais, pessoal? Nós poderíamos avançar ainda mais em relação ao desafio, inclusive criarmos plantas mostrando as isolinhas de valores dessa informação, gerando um mapa equipotenciométrico dessa região de análise do aterro. E também criar uma planta mostrando o sentido ou os vetores do fluxo subterrâneo do lençol freático, tá? Então, a gente finaliza assim essa videoconferência e esse desafio de aprendizagem envolvendo a análise de informações altimétricas, planimétricas e também potenciométricas do lençol freático da água nessa região do aterro sanitário.